Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, um bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Obrigado já pela sua audiência nessa quarta-feira e já estendo o meu bom dia aqui aos nossos comentaristas, nossos membros aqui da bancada, José Guilherme Ferreira, que é diretor de jornalismo da emissora, e Dr. Sebastião Domingues, também sempre conosco com os comentários. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Hoje é quarta-feira, dia 3 de outubro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere uma nova pesquisa da Datafolha aponta crescimento de Jair Bolsonaro do PSL entre as mulheres. E Fernando Haddad do PT lidera entre negros e indígenas. O governo do estado aprova repasse de mais de R$1 milhão à região aqui do Vale do Paraíba. O Grêmio goleia e pega o River Plate nas semifinais da Libertadores. Também no esporte regional tem toda a expectativa para o possível acesso do São José à Série A3. O São José inicia vendas, e espera 7 mil torcedores no estádio aí nesse jogo importante aí para tentar aumentar as chances para o acesso à Série A3. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta quarta-feira e reta final aí das eleições. Ontem nós tivemos o último debate para o governo do estado de São Paulo neste primeiro turno, transmitido pela Rede Globo, e esse também é um dos comentários do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Um dos momentos de tensão do debate de ontem na TV Globo foi aquele de trocas de acusações entre João Dória, do PSDB, e Marcelo Cândido, do PDT. Cada um lembrou de supostas pendências judiciais do outro. Eu até pensei que Cândido, sempre cordato, mas sem o direito de resposta, pudesse ir às vias de fato com Tucano. O ponto de paz e amor se deu entre Dória e o candidato de Bolsonaro, Rodrigo Tavares. Verdadeira dobradinha, campeões em perguntas um ao outro. Até parecia combinação. Mas eu fiz mesmo um outro recorte do debate, menos espetacular talvez, mais importante para a nossa região, que sofre com a criminalidade. Durante o dia de ontem, João Dória causou polêmica nas redes ao defender que a polícia tem medo de matar bandidos que reagem. Causou polêmica porque até agora a polícia paulista, em tese, tem como método o uso progressivo da força. Ou seja, se houver possibilidade, o mais desejável é ferir o criminoso sem matá-lo. Marcelo Cândido, do PDT, levou o tema ao debate, talvez para ligar o discurso de Dória ao de Bolsonaro. E o governador Márcio França, do PSB, tratou de completar que é preciso uma reação firme, mas que a violência não pode correr solta. Dória disse que prefere bandido a policial morto. Como uma metralhadora, ele já tinha listado suas propostas. Uma delas, criação de DEICs regionais. Paulo Scaff, do MDB, e também Luiz Marinho, do PT, atacaram as políticas do PSDB para a segurança. Em resumo, disseram que em 24 anos de tucanato, os presídios estão nas mãos do crime organizado. Scaff lembrou que mais de 80% dos presídios não contam, por exemplo, com um bloqueador de celular, uma promessa nunca cumprida. O quadro da segurança não é bom e não vai melhorar sem valorização do policial, inteligência e investimento. Em tempos de eleição, é o discurso de todos, que não fiquem no blá blá blá. Qualquer o eleito. Essa questão dos bloqueadores de celular realmente é uma coisa que até hoje eu não entendi. Viu? Não é possível que não haja tecnologia para isso. O que eles alegam é que quando você coloca o bloqueador, você interfere também na vizinhança. E a vizinhança pode também ficar sem celular. Com a palavra aí, os especialistas. Muito bem. Faltando poucos dias para as eleições, 1/3 dos eleitores aqui de São José dos Campos ainda não escolheu seus candidatos.
Uma pesquisa realizada pela ACI, Associação Comercial e Industrial da cidade, em parceria com a Unital, a Universidade de Taubaté, mostra que 33% não definiram seus votos para o próximo domingo. O levantamento foi feito em pontos do comércio e aponta que as áreas prioritárias para os 303 entrevistados definirem seus candidatos são saúde, vem em primeiro lugar, depois emprego, educação e segurança pública. Outros dados apontados pelo levantamento são, por exemplo, que praticamente 3 a cada 4 eleitores afirma que acompanha o período eleitoral à distância, até com certo desinteresse, diz aí o levantamento, apontando aí 74,3% dos entrevistados nessa situação. Ou seja, depois não reclama que foram eleitos pessoas erradas, né? Se está acompanhando à distância, fica difícil depois reivindicar qualquer coisa de um candidato que não esteja de acordo aí, que acaba assumindo o poder. Mas fica a questão aqui que, pelo menos, são os primeiros dados aí regionais, né, apontando ainda que há muita gente que ainda não decidiu, não escolheu os seus candidatos. Conversando com os candidatos, eles repassam a mesma coisa, que eles estão na rua conversando com a população, que a população está muito insegura sobre em quem votar nessa eleição. Essa é que é a grande verdade. Vamos ver se pelo menos a população valoriza e os candidatos do Vale, né? Porque é importante que a gente tenha candidatos do Vale para conseguir mais benefícios e uma boa representação nas duas esferas de governo, né? Muito bem, nós vamos para o intervalo, a gente retorna ainda nessa edição com mais informações sobre as eleições, também o noticiário regional, e também tem esportes, enfim, permaneça conosco na audiência, intervalo rápido, na volta tem mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quarta-feira, e a gente retorna com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. E sempre nós estamos colocando 20 minutos para que cada candidato que aqui vem nessa bancada possa expor as suas ideias, possa mostrar as suas propostas, e depois um minutinho a mais para as considerações finais, né, para mandar um recado diretamente para você, eleitor, que estará aí decidindo o seu voto no próximo dia 7 de outubro. Então, portanto, aqui comigo nos estúdios e que me auxiliam nessa entrevista está o jornalista José Guilherme Ferreira e o Dr. Sebastião Domingues, e recebendo aqui hoje a candidata pelo PT, a deputada estadual aqui na região, a Ana Lídia. Ana, eu vou começar aqui a contar já o seu tempo. Um bom dia para você, seja bem-vinda a SP Rio Mais. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Guilherme, bom dia, Sebastião. Gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Também gostaria de desejar um bom dia aí para quem nos está assistindo e quem está ouvindo. E estamos aí na luta, né, se colocando à disposição para esclarecer qualquer dúvida e oferecer aí uma outra alternativa, né, para a população como um todo e principalmente para todos esses eleitores que ainda estão indecisos, faltando apenas 5 dias para as eleições. Bom, já lanço a primeira pergunta. O que te motiva a se colocar como candidata nessas eleições, principalmente em um um cenário bastante conflituoso, bastante polarizado que a gente está percebendo? O que te motiva a se candidatar? A nossa candidatura ela é uma candidatura também da conjuntura e dessa necessidade da gente voltar a acreditar na política, né? Inclusive porque esse sentimento que as pessoas estão hoje da política, da falta de participação política, de não querer saber da política, isso tem a ver com essa descrença, né, com o modo que a política ela vem sendo praticada até aqui, né, e que nos trouxe a atual situação que nós nos encontramos, de retirada de direitos, de queda da nossa qualidade de vida. A nossa candidatura ela não é uma candidatura individual, e é uma candidatura que não nasce também apenas do interior do partido, mas ela nasce também dos movimentos sociais aos quais eu atuo, principalmente movimentos de mulheres. Eu atuo como professora de alfabetização e reforço escolar no Parque da Luz, com mulheres em situação de vulnerabilidade e em situação de prostituição. Então, diante do quadro que está colocado, desse imenso retrocesso que atinge principalmente a vida das mulheres trabalhadoras, nós decidimos a importância de lançar essa candidatura hoje a deputada estadual aqui em São Paulo. Seu foco, então, principal são as mulheres.
As mulheres, a área da educação, porque eu sou professora da rede pública estadual, a educação é algo para nós primordial, extremamente caro, inclusive, e ao longo de todos esses anos, né, de governo do PSDB, o que a gente tem assistido é um sucateamento progressivo da educação, um ataque aos direitos dos professores, dos trabalhadores da educação, haja vista aquela greve de 92 dias que nós enfrentamos em 2015 e que absolutamente nada o governo fez em prol da defesa, né, dos direitos da categoria e também da valorização da educação para a juventude e para as crianças. E nós também atuamos junto ao movimento de juventude. Eu, até junho desse ano, fazia parte da direção estadual da juventude do PT, então a gente tem esses focos na defesa dos serviços públicos, sobretudo da educação, as mulheres e a juventude. Ana Lídia, você me parece bem jovem, né? Que idade você tem? Eu fiz 30 esse ano. Ah, então engana bem, né? Parece que tem menos. E como é que você entrou assim na vida pública, vamos dizer assim? Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2008. Né? Eu sou de São José dos Campos, nascida e criada aqui, mas em 2007 eu fui morar na cidade de Guarulhos para poder cursar uma universidade pública nova, que foi criado pelos governos do PT, que foi criado por Fernando Haddad, quando era ministro da Educação. E em 2008, eu senti muito o que era também a diferença de uma administração do PT. Eu fui morar em Guarulhos, que era uma cidade que vinha sendo administrada pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e eu decidi me filiar ao partido, com a compreensão, né, da trajetória histórica do PT, né, um partido que sempre esteve atrelado às lutas sociais, que faz parte da nossa história e que, naquele momento, estava causando uma profunda modificação positiva na vida da classe trabalhadora. O que você viu de bom lá em Guarulhos? Primeiro que eu vi que uma universidade pública foi criada, e ela não foi criada em um lugar qualquer. Ela foi colocada no meio de uma periferia. Isso é muito significativo, porque permitiu com que a juventude, ali daquela região, passasse a enxergar a universidade não apenas como algo distante, né, mas como uma possibilidade concreta deles terem uma profissão. Naquele período também, lá em Guarulhos, o prefeito era o Eloy Pietá, e a cidade não tinha uma rede municipal de educação. E foi na gestão do PT que foi criado essa rede municipal de educação, com ampliação de várias escolas, inclusive de creches. Né? E o partido, e ali, né, junto com a universidade, também chegou um hospital. O bairro dos Pimentas, que é onde fica a universidade, é uma das maiores periferias da região metropolitana de São Paulo. Então, foi um impacto muito profundo a chegada de um hospital e a chegada de uma universidade para os moradores ali daquela região. É possível uma universidade pública nesses moldes aqui na região do Vale do Paraíba? Então, nós defendemos muito, né? Nós, junto com o campus lá de Guarulhos, aqui em São José chegou a Unifesp. O que nós enxergamos como uma das deficiências, eu acho que da educação superior aqui na região do Vale do Paraíba, é uma falta de diversidade dos cursos que são ofertados. Obviamente que a nossa cidade, né, e a nossa região é uma região tecnológica, voltada para a indústria, mas também é importante que haja uma diversidade maior dos cursos. Né? Sim, no espírito de universidade. Né? Exato. E essa é uma das coisas que nós, por exemplo, quando eu voltei para São José, lá em 2012, 2013, nós iniciamos uma movimentação com alguns coletivos aqui da cidade para fazer a reivindicação da ampliação da universidade, né, da Unifesp para cá, com outros cursos, principalmente da área de artes, de humanidades, que é uma das nossas deficiências. Né? Infelizmente, isso não acabou vingando, mas a universidade, a Unifesp está aí, acho que isso já foi uma grande conquista aqui para a nossa região, mas precisamos batalhar ainda mais, né, para ter ampliação e mais diversidade dos cursos. Você não acha que mais importante do que a universidade seriam os cursos técnicos? Porque o que a gente está vendo na prática aí é o seguinte, né? Um monte de advogado que não tem emprego, quer dizer, um monte de engenheiro que não tem emprego, porque o mercado também está ruim, mas também porque muitos não conseguem, nas universidades, principalmente nas privadas, ter uma qualificação adequada. Você não acha uma boa ideia investir nos cursos técnicos? Eu sou favorável a investir na educação como um todo, né? Da creche à universidade, passando pelos cursos técnicos. Eu acho que uma das grandes problemáticas que nós enfrentamos aqui no Estado é que nós não temos mesmo uma escola
pública de ensino médio que ela forme o aluno, que ela prepare o aluno para encarar a universidade. E a questão do mercado de trabalho, ela tem a ver com a crise econômica que a gente está vivendo, né? O processo de desindustrialização que promove o desemprego e, ao mesmo tempo, a própria reforma trabalhista, né? Essa reforma trabalhista que é uma das responsáveis por a gente ter hoje uma série de profissionais na área, mas que não conseguem ingressar no mercado de trabalho com qualificação. Qual o ponto da reforma que você acha que piorou a empregabilidade? Eu acredito que a reforma como um todo, né? Porque hoje ela prioriza muito mais os direitos do patrão do que os direitos dos trabalhadores. Se até um tempo atrás a gente lutava para ter redução de jornada de trabalho sem redução de salário, hoje a gente está lutando justamente para reverter a reforma trabalhista e para a gente voltar, pelo menos, ao que era antes, para que a gente consiga avançar. Por exemplo, eu sou também um pequeno empresário de uma área de comércio, né? Quer dizer, quando você viaja para o exterior, por exemplo, é comum você ver pessoas em empregos temporários, né? Quer dizer, no Brasil, você, sem essa liberalização da contratação, acontecia que muita gente não podia ser empregada, porque justamente não havia uma forma legal de você empregar uma pessoa no comércio, por exemplo, para trabalhar quinta, sexta e sábado numa lanchonete, que é o dia de maior movimento. E, às vezes, a pessoa ficava sem esse emprego porque não havia como o patrão contratar uma pessoa para trabalhar 3 dias, que, às vezes, até é conveniente, por exemplo, um estudante. O estudante quer ajudar a pagar a faculdade e ele com esses empregos temporários. Então, um ponto muito positivo da reforma que eu achei foi realmente essa liberalidade de contratação. Você acha que isso é nocivo? Eu acho, porque você permite cada vez mais essa flexibilização, né, da força de trabalho, que, inclusive, deixa com que o trabalhador fique numa situação de instabilidade, porque, a qualquer momento, esse trabalhador ele não vai ter acesso a nenhum daqueles direitos que a gente havia conquistado, né? Qual que é a garantia que o trabalhador vai ter hoje para poder se manter no mercado de trabalho, nos setores formais da economia, né? Infelizmente, eu acredito que isso foi um enorme retrocesso para nós, e principalmente para o conjunto da classe trabalhadora. Nessa parte específica eu discordo também de você pelo seguinte, porque se eu puder contratar um funcionário pela CLT para trabalhar 3 dias por semana, eu estou garantindo a ele os direitos trabalhistas que antes, quando eu contratava sem poder fazer o registro em carteira, ele não tinha. Bom, Você quer perguntar? Bom, fica à vontade, não, por favor. Não, eu ainda discordo, porque como é que você hoje consegue garantir, né, os direitos que a gente antes havia garantido no que diz respeito, por exemplo, ao 13º, que o Bolsonaro, inclusive, quer retirar, né? Isso precisa deixar bem claro. Como que a gente vai garantir, por exemplo, o direito a férias, né? Como que a gente garante o direito à previdência? Se ele é registrado em carteira, ele tem direito a tudo isso. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, eu também trabalho na área de hospital, um dos problemas nossos é esse. Você tem pessoas que têm capacidade profissional, você precisa do profissional em determinados momentos e não precisa em outros determinados momentos. Então, mas veja você bem, oferece uma chance a mais de empregabilidade. Então, mas veja bem, você tá permitindo que o trabalhador ele tenha que se flexibilizar cada vez mais. Ou seja, em vez dele permanecer em um emprego, né, com garantias totais, um único emprego, né, com garantias totais de direitos, agora ele vai ter que ampliar a sua jornada de trabalho, 2, 3 jornadas de trabalho, e isso impacta principalmente a vida das mulheres, né? As mulheres que já têm jornada dupla, tripla de trabalho, com essa reforma trabalhista, isso impacta cada vez mais a vida delas, porque agora elas vão ter que se desdobrar em 2, 3 empregos para conseguir garantir o mínimo de direitos, para conseguir garantir o mínimo de salário para a sua sobrevivência. Essa é a grande questão. Nós defendemos um outro projeto, uma outra reforma trabalhista, né, que não era essa, era uma reforma trabalhista de mais geração de emprego e renda. Isso que está colocado para a gente é cada vez mais a precarização da força de trabalho e a diminuição do salário. E isso faz com que a gente, sim, perca direitos. Além dessa questão, toda essa questão das relações de trabalho, né, que você está de olho nisso, quais outras plataformas da sua campanha?
Então, nós estamos, como eu coloquei, a questão da educação, para nós, ela é uma questão central e primordial. Né? Aqui no estado de São Paulo, os professores, né, os trabalhadores da educação, eles recebem 75% abaixo do salário de qualquer outro profissional com ensino superior. No final do ano passado, foi aprovado na Assembleia Legislativa, pela maioria dos deputados que sustentam a base governista, né, do atual governo, né, que está mais aí de 20 anos no governo, uma PEC que também reduz os investimentos em saúde, educação e assistência social. Do mesmo jeito que foi aplicado em nível federal, né, a PEC do teto, que reduz os investimentos em 20 anos, aqui foi aprovado em 2 anos. O que eles esquecem de contar é que os investimentos em saúde, educação e assistência social no estado de São Paulo, já há muito tempo, vinha sendo congelado. Haja vista que os professores tiveram que entrar na justiça para conseguir ter um mínimo de reajuste de 10%, né, nesses últimos 4 anos, aí, que não teve nem o reajuste do dissídio, e que, até agora, isso não foi concretizado. E aí, inclusive, antes de sair, né, de licença para disputar a presidência da República, o ex-governador Geraldo Alckmin alegava que estava dando 7% para os profissionais da educação. Só que ele esquece de dizer que há 4 anos a gente não tem reajuste e que os 10% ele congelou. Isso não é dizer que a gente está lutando apenas pelo reajuste salarial, que é fundamental para nós, mas significa dizer que os professores, eles precisam, sim, ter uma valorização, porque isso impacta diretamente na qualidade, né, do trabalho que a gente oferece, das aulas que a gente oferece para os nossos alunos. Hoje, o modelo de escola que é oferecido no estado de São Paulo é um modelo de escola que reproduz todas as opressões e as desigualdades que a juventude sente na pele nas periferias. Então, obviamente que muitos estudantes não conseguem enxergar na escola como uma possibilidade de modificação da sua vida e de perspectiva de futuro. É fundamental que a gente reverta esse quadro, né, com uma outra estrutura na educação no estado de São Paulo, com valorização profissional e, inclusive, com uma educação mais inclusiva. Né? A gente tem vários alunos com necessidades especiais e que a maioria das escolas não estão equipadas para isso. Não tem sala de recursos em todas as escolas, não tem intérprete de Libras em todas as escolas. A arquitetura das escolas, além de reproduzir uma cadeia, né, porque o nosso governo ainda opta em fechar a sala de aula e abrir Fundação Casa, em abrir presídio. Né, o ensino noturno tem sido constantemente atacado. Foram mais de quase 8.000 salas de aula fechadas nesses últimos 2 anos. E, para completar esse bolo de completo descaso da educação, a educação de jovens e adultos, né, que é ofertada no ensino noturno, e como o ensino noturno vem sendo fechado, vem sendo atacado, o jovem trabalhador e o adulto trabalhador, que depende da EJA, hoje ele não consegue estudar. Isso porque a gente já não tinha estrutura alguma, né, nenhuma estrutura pedagógica, inclusive, para a gente oferecer uma outra perspectiva para as pessoas. Então, é fundamental reverter. Ana Lídia, como atuar, né, você, como deputada estadual, né, você participa de um coletivo lá de colegas, deputados, né? Como atuar dentro dessa Câmara, né, dessa Assembleia que você hoje vê como viciada, né? Então, eu acredito que política a gente só faz com o povo, né, com mobilização do conjunto da classe trabalhadora. E, de fato, eu não tenho muitas ilusões, assim, com os espaços institucionais do modo como eles estão colocados hoje. Eles são extremamente importantes para nós. E é por isso que a gente faz uma disputa, né, interna, né, faz a disputa dos espaços institucionais para tentar modificá-los por dentro. Mas também é importante que haja uma pressão popular de fora para que a gente consiga fazer essa modificação como um todo. E nós precisamos do conjunto da classe trabalhadora organizada e mobilizada para a gente reverter esse quadro que está colocado para nós. Né? Inclusive, não sei se vocês sentem isso, mas a gente está andando nas ruas, as pessoas estão muito preocupadas, estão muito mais preocupadas, né, com o debate nacional, que, obviamente, ele é de extrema importância, mas está todo mundo falando em quem vai votar para presidente, e pouco está se falando para os governos estaduais.
pouco tem se falado para a Assembleia Legislativa. E isso se reflete no modo como que as pessoas concebem também os espaços legislativos aqui no Estado, né? Ou as coisas são de responsabilidade do governo federal, ou elas são de responsabilidade das prefeituras. Os governos estaduais, muitas vezes, passam isentos disso. Então, é fundamental que a gente faça um processo de disputa, né, da consciência e junto com a população para dizer o que é de responsabilidade do governo do Estado, como, por exemplo, a questão da educação no nosso Estado, e que haja uma pressão maior do conjunto da população. Por isso que a gente se propõe a fazer, né, um mandato que seja popular, que ele seja um instrumento de lutas do povo, e é um mandato aberto, né, um mandato participativo com um conjunto das pessoas que viriam a se somar junto com a gente. Conversando com uma professora da rede outro dia, ela levantou uma questão que é muito importante, que o problema da educação no país, na verdade, é que a população, a sociedade, não vê a educação como um valor, né? Quer dizer, ela se preocupa muito mais com outras coisas, às vezes até por questão de sobrevivência, né? Mas o fato concreto é que a sociedade brasileira não vê a educação como um valor e, por isso, não valoriza, certo? Eu acho que isso tem muito a ver mesmo com essa questão da sobrevivência, sabe? Por exemplo, lá no Espaço das Mulheres, que eu atuo, eu vi e convivo com muitas mulheres que, desde criança, elas foram obrigadas a sair da escola, né, a abandonar a escola para poder ajudar em casa. E a alternativa mais imediata para a sobrevivência era, por exemplo, a prostituição. Infelizmente, desde meninas foram colocadas no mundo da prostituição para garantir essa sobrevivência. E hoje, muitas delas se colocam no arrependimento de ter saído das escolas, né, estão buscando voltar a estudar numa educação mais formal do que aquelas que a gente oferece, né, no parque. Que ali a gente trabalha mais com a questão, né, de levantar a autoestima dessas mulheres, oferecer um básico para que elas se matriculem para que tenham o diploma, né? Agora, esse arrependimento, ele está atrelado a essa necessidade, né? Se elas tivessem que optar, elas, obviamente, teriam optado em permanecer na escola, mas a gente vive num país extremamente desigual. E o nosso Estado, apesar de ser um dos estados mais ricos da União, é um dos estados onde a desigualdade ela é muito profunda. Haja vista que é o Estado de São Paulo que mais demanda a Bolsa Família, né, de todo o estado, de todos os estados do Brasil. Então, isso mostra... Mas é o mais populoso também, né? Também, mas... 40 milhões de habitantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma arrecadação muito profunda, muito grande aqui, né? Então, isso poderia promover uma outra forma da gente conceber a educação. Obviamente, precisamos trabalhar, né, na consciência das pessoas a importância que é ainda a valorização da educação. Ok, Ana Lídia, faltando, acho, 20 segundinhos para a gente acabar o tempo, mas então eu já te dou mais esse 1 minutinho e meio aí para a gente poder colocar as suas considerações finais, já agradecendo a sua vinda aqui na SPRIO+. Essa câmera aqui está voltada diretamente para você, fica à vontade nesse 1 minuto e meio a mais aí para se dirigir ao eleitor. A gente que é professor, a gente tem um problema de falar muito, sabe? Ainda mais quando é professor de humanidades. Novamente, eu gostaria de agradecer aqui a todo mundo que está nos assistindo, ao convite, né, que foi feito. A gente está aqui se colocando à disposição para fazer uma outra forma de política. Nós acreditamos, sim, que é possível fazer uma outra política com mais representatividade de jovens e mulheres, porque nós, mulheres, apesar de sermos a maioria da população, somos subrepresentadas, e isso se reflete nas políticas que são feitas, né? A política que hoje é feita não é uma política feita para as mulheres, e é por isso que grande parcela dessa população que está indecisa do voto são mulheres. Então, é fundamental a gente reverter esse quadro, oferecer uma outra perspectiva, né, fazer um enfrentamento real a esse golpe que foi implementado no nosso país, que retira os nossos direitos, que ataca a democracia, que ataca os nossos corpos. Então, é fundamental que hoje a gente não apenas vote, é fundamental a gente ir no próximo domingo votar, mas, mais do que isso, é importante ocupar a política, porque a política ela não é ocupada apenas nos espaços institucionais, ela é ocupada na rua, ela é ocupada nas escolas, ela é ocupada nos locais de trabalho, e só assim a gente vai conseguir reverter esse quadro, e a gente quer tomar a política para o conjunto da classe trabalhadora, para o Brasil voltar a ser feliz de novo, com Haddad presidente e Marinho governador. Naide, obrigado, boa sorte aí, bons trabalhos nessa reta final aí das eleições. Muito obrigada, bom dia para todas. Amanhã teremos a presença de mais um candidato aqui da nossa região, fechando
essa série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais, e depois aí nós temos o voto, né, no dia 7 de outubro. Aliás, daqui a pouco a gente comenta também sobre a nossa cobertura que nós iremos fazer aí no domingo das eleições. Permaneça na audiência conosco, a gente retorna dentro de 2 minutinhos com informações da política, também noticiário regional e as informações do esporte. Permaneça conosco. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, tanto na transmissão do Facebook da SP Rio+, como também na transmissão do Facebook do Jornal O Vale. E voltamos com informações das eleições que chegam à sua reta final nesse primeiro turno. Eleições 2018. Reta final e todo dia vai ter pesquisa, aguenta. Dessa vez foi o Datafolha. O Datafolha divulgou as intenções de voto para a presidência da República e nessa pesquisa, mesmo com a força que teve do movimento contrário aí das mulheres, né, contra o Jair Bolsonaro no último final de semana, ele cresceu entre esse público feminino aí na comparações aí por regiões e também por gêneros, né? Regiões e gêneros também foram divididas essas questões nessa pesquisa. Bom, vamos aos números. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Ficou com 28% em 28 de setembro e agora tem 32%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, subiu para 22% e agora tem 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, foi para 11% e se manteve com 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, foi para 10% e agora está com 9%. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, caiu para 5% e agora tem 4%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, passou para 3% e agora se mantém com 3%. Henrique Meirelles, do MDB, também tinha 2%, se manteve com 2% e agora continua com 2%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, ficou com 2% e agora continua com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, continuou com 1% e agora está com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, e Guilherme Boulos, do PSOL, tinham 1%, mantiveram o índice em 1% e agora não pontuaram. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, ficou com 0% e agora continua com 0%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou em nenhuma das pesquisas. Os eleitores que declararam votar nulo, em branco ou em nenhum dos nomes somavam 22%, depois 10% e agora 8%. Em agosto, 6% dos entrevistados disseram não saber em quem votar, depois 5% e agora continua em 5%. Deixa eu fazer só esse recorte, então, que eu falei do gênero. Para público feminino, aqui com as informações, o Bolsonaro tinha 14% entre o público feminino no dia 22 de agosto. E agora, a última pesquisa de ontem, divulgada ontem, ele tem 27%. Né? De 14% ele pulou para 27% no público feminino. E entre o público masculino ele tinha 30% e pulou para 38%. Então, portanto, somente fazendo esse recorte, porque nós tivemos aí, no final de semana, esse movimento contrário, né, o Ele Não, né, a campanha Ele Não. Bom, em relação ao levantamento anterior do Instituto divulgado na sexta-feira, Bolsonaro passou de 28 para 32, Haddad foi de 22 para 21 e Ciro se manteve com 11. Alckmin foi de 10 para 9, Marina Silva passou de 5 para 4. Novamente a gente comentando aí que ela está naquela parte dos nanicos, né? Já caiu bastante a Marina Silva, mais uma vez. Os indecisos se mantiveram em 5% e os brancos ou nulos de 10% para 8%. O Datafolha ele também perguntou com relação ao nível de rejeição, né, dentre os candidatos em qual você não votaria de jeito nenhum. E nesse levantamento, os entrevistados podiam falar o nome de mais de um candidato e, por isso, a somatória ultrapassa os 100%. Vamos aos números rapidamente aí, com o Bolsonaro liderando essa rejeição com 45%, o Haddad com 41%, Marina Silva com 30%, Alckmin com 24%, depois seguido de Ciro Gomes com 22%, Meirelles e Boulos têm 15%, Cabo Daciolo com 14%, Álvaro Dias com 13%, mesmo percentual da Vera Lúcia,
Imael e Amoedo com 12% e João Goulart Filho com 11%. Quer dizer, a eleição da rejeição. É curioso que os 2 primeiros que estão liderando também são os 2 que lideram a rejeição, né? É uma eleição que vai ficar para a história realmente como a mais estranha de todas. Rejeita todos, não votaria em nenhum, 3%. Votaria em qualquer um e não rejeita nenhum, 1%, e não sabe ou não informaram, 4%. Simulações rápidas aí do segundo turno, Ciro Gomes e Alckmin. Ciro Gomes venceria Alckmin, 42-37. Alckmin e Bolsonaro. Alckmin com 43, Bolsonaro com 41. Ciro Gomes e Bolsonaro. Ciro Gomes teria 46% e Bolsonaro 42%. Depois nós entraremos com Alckmin com 43% e Haddad com 36%, né, nesse enfrentamento entre Alckmin e Haddad. E depois Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro teria 44% e Haddad com 42%. Essa é uma informação nova, né? De Bolsonaro conseguir vencer o Haddad com mais ainda está na margem de erro, mas mesmo assim, né, ele assumiu aí um pouquinho mais de aumento aí. Bom, na sequência tem o Ciro com o Haddad, né, um cenário que não vai acontecer, não sei, né, está tudo embolado essas eleições, mas enfim, Ciro Gomes com 46% e Haddad com 32%. Então, é em cima dessa pesquisa que o Ciro Gomes tem trabalhado. Sim. Pelo voto útil, né? Quer dizer, ele mostra que o Ciro mostra os dados que ele é capaz de vencer tanto o Bolsonaro quanto o Haddad. Contra o Haddad, ele teria aí diferença 46-32 e contra o Bolsonaro ele ficaria entre 46 e 42, né? Mas ele não está nesse cenário atual, ele não está indo para o segundo turno, né? Mas pode mudar, tudo pode acontecer até o dia 7 de outubro. Falta pouco tempo, mas tudo pode mudar. O Datafolha ouviu 3.240 eleitores em 208 municípios no dia 2 de outubro. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo. Bom, 9h47, mudando um pouco de assunto, nós vamos falar sobre a previsão do tempo, saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região. Você que está aqui na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, nesse meio de semana, a gente acompanha então as informações com o meteorologista Caio Souza, do Tempo Vale. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e essa quarta-feira vai ser um dia de bastante sol e calor aqui na nossa região. O dia já começa aí com um pouca nebulosidade e o sol já marcando presença. E essa vai ser justamente a nota do dia de hoje. As temperaturas à tarde vão estar bem elevadas novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba pode chegar até aos 34 graus. Já na capital paulista, a máxima chega nos 32, no litoral norte 32 também, e na Serra da Mantiqueira 25 graus. Hoje nós temos um pouco menos de chances de chuva no final da tarde, aquelas pancadas de chuva, né? Mas já vou adiantando que a partir de amanhã elas podem voltar com força novamente. E essas instabilidades devem continuar até o final de semana. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Tá aí, então já separa o seu guarda-chuva aí, que amanhã volta então essa temporada de chuvas aí na nossa região. Bom, vamos conferir a capa do jornal Vale dessa quarta-feira. Hoje na manchete o anúncio de que o governo do estado vai destinar R$1,5 milhão para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Essa é a capa do Vale de hoje. Esse montante aí de R$1,5 milhão deve ajudar aí o Vale a fazer um plano regional. E justamente sobre esse assunto, né, que nós vamos então direto da redação do jornal Vale acompanhar a informação, que quem traz justamente é o editor de economia que fez essa matéria aí, que traz mais detalhes dessa informação, desse repasse, desse montante do governo do estado, que é o Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, pessoal, o jornal Abre Aspas. O governo estadual aprovou um repasse de R$1,5 milhão para a região metropolitana do Vale Paraíba. Esse dinheiro poderá ser investido na contratação do PDUI,
o Plano de Desenvolvimento Urbano Regional, que é um instrumento de gestão que servirá para apontar os caminhos aí que a região metropolitana quer seguir para o futuro, com questões regionais como mobilidade, segurança, saúde, transporte, etc. Esse plano ele vai ser contratado pela Agenvale, que é o braço operacional da região metropolitana. A Agenvale vai contratar uma empresa aí por dispensa de licitação, por causa da rapidez que isso tem que ser feito. Se o dinheiro não for empenhado neste ano, ele continua no governo estadual, ou seja, a Agenvale perde o recurso. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, que esse dinheiro então seja bem distribuído aqui para a região nossa do Vale do Paraíba, né? O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, julgou procedente a ação em que o vereador Noilton Ramos, do PSL de Taubaté, era acusado pelo PPS de infidelidade partidária e cassou o mandato do parlamentar lá na cidade. O julgamento, que havia sido iniciado em julho, foi concluído nesta terça-feira. A votação foi unânime. Noilton migrou do PPS para o PSL esse ano, para ser candidato a deputado federal. Para justificar essa troca de partido em sem a perda do mandato, o vereador teria que alegar, né, questões como perseguição ou mudança drástica no programa de legenda. Mas ele reconheceu que a medida foi tomada com objetivo eleitoral, já que na cidade o PPS já lançaria a Poliana Gama como candidata a deputada federal. Então, portanto, com a cassação do mandato de Noilton, será substituído na Câmara pelo próprio irmão, o Adalto Silvestre Ramos, que é o primeiro suplente do PPS. Será a primeira experiência dele na política. Já Noilton está em seu terceiro mandato como vereador. Ele recebeu 1.383 votos na última eleição. Vamos falar de economia, vamos aos indicadores econômicos. A cotação da moeda norte-americana, o dólar, segue em queda e fechou o dia em baixa de 2,08%, cotada a R$ 3,93 para venda, estabelecendo aí a maior queda desde o pregão do dia 15 de junho passado. Já o dólar turismo teve queda de 2,13%, fechando a R$ 4,15. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou na terça-feira ontem em alta de 3,78%. Você sabe que essa questão de dólar, estava lendo uma matéria do Alexandre Schwartzman, que é um economista que já foi do Banco Central, ele dizendo o seguinte, que se o dólar hoje estivesse ao mesmo nível que estava o dólar quando da eleição do Lula, ele teria que estar hoje a 6 ou 6,20. Deve corrigir a inflação, né? Quer dizer, eu acho que depois da eleição o dólar vai acabar se estabilizando na faixa de R$ 3,90 ou R$ 4,00 mesmo, né? Que dizem que assim mesmo o real tá muito valorizado, né? 2 anos depois do fim da pior crise de abastecimento de água em São Paulo, os sinais de alerta voltaram a ser ligados. O volume de água armazenado no sistema de reservatórios da Cantareira está perto de 30%, que era o nível do ano anterior à crise de 2014 e 2015. 7,5 milhões de pessoas dependem da água do Sistema Cantareira. É o maior conjunto de reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Quase metade da população recebe água que vem daqui. Há 2 meses, os reservatórios estão em estado de alerta. No dia 1º de outubro, o volume útil total do Sistema Cantareira era de pouco menos de 34%. Nessa mesma data, no ano passado, ele estava em mais da metade. A falta de chuva na cabeceira dos rios mais o consumo pioraram a situação. Há risco de uma nova crise hídrica. No começo de 2014, o volume de água retirado do Sistema Cantareira foi reduzido para evitar desabastecimento, mas não adiantou. Mesmo com obras de emergência, os níveis de água seguiram caindo. Depois de alguns meses, começou a ser usado o volume morto, que é a água que fica abaixo do nível dos tubos de captação. Houve cortes no fornecimento de água em diversas localidades e uma grande campanha para reduzir o consumo. A crise durou até o início de 2016.
Além de chuva, faltam planejamento e cuidado com o meio ambiente. Fazer mais por isso é cuidar das bacias hidrográficas, que é onde a água é como uma bacia mesmo na casa da gente, é onde a água cai, se acumula e vai para dentro dos rios, que são a parte mais baixa da bacia. E a população ajuda como pode, economizando. Nós não lavamos mais o condomínio, só varremos, recolhemos as folhas. Eu uso água da máquina, né, de lavar roupa, para lavar quintal, essas coisas. A gente sempre continua fazendo a economia de água, né? Até porque eu trabalho com crianças, então a gente incentiva muito eles. Aí tem algumas coisas a comentar, né? A primeira delas é que o atual governo, né, por estar em campanha política, não fala da crise da água, né? Tem uma campanha muito discreta dessa BESP, mas você não vê o governo se pronunciar a respeito da crise da água, né? Campanha política tem esses problemas. A segunda questão é que eu também acho que, baseado na primeira afirmação minha, não está havendo campanha, né, para fazer a economia de água. Apesar de que a Sabesp informa que depois daquela crise houve uma redução geral do consumo das pessoas, acho que da ordem de 20% ou 30%, porque todo mundo se acostumou a economizar, né? Na minha casa, por exemplo, eu faço uma coisa, por orientação da minha mulher, que é uma coisa que se todo mundo fizesse seriam milhões ou bilhões de litros de água economizados. Ela toma banho, que ela demora muito para tomar banho, ela toma banho dentro de uma bacia de plástico. Então, essa água do chuveiro, tá, ela usa depois, durante o dia, para dar descarga. Então, quer dizer, você num banho desse, você gasta aí 50 litros de água, para você ter uma ideia. Entendeu? Banho demorado Entendeu? Ganha 50 litros de água, quer dizer, não adianta, mesmo você fechando, abrindo e tal. Então, essa água toda que você usa no banho, todo mundo pode fazer isso. Você toma banho dentro de uma bacia, não causa transtorno nenhum, e usa essa água da bacia para depois usar na descarga. No Japão, inclusive, eles têm, por exemplo, uma coisa comum, você ter a descarga do banheiro de baixo é dada com a água do chuveiro de cima, no apartamento. Você entendeu? São várias formas de economizar e para a gente não chegar no nível que chegou, né? Não dá mais para ter o pensamento de, estou pagando água, então eu uso da forma como eu quero. O brasileiro, o ser humano, tem algumas coisas, características interessantes. A primeira delas é que eles acham que o dinheiro vem do céu, vem de Deus, né? Ou quando fala o governo paga, ele acha que o governo vai pagar tirando do bolso dele e sai do bolso nosso. E a segunda coisa que eles acham também é que a água vem da torneira. E a água não vem da torneira. Muito bem, mudando de assunto, aliás, fica aí o alerta, né? Consciência sempre, não é questão mesmo ecológica, questão de uma vida mais sustentável. O futuro do nosso planeta está em jogo, com certeza. Mudando de assunto, vamos falar de esportes, até porque teve Libertadores e os destaques quem vai trazer é o Douglas Cruz. O Douglas, muito bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. Vamos às principais informações esportivas desta quarta-feira. Ontem, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, o Grêmio goleou o Atlético Tucumã na Arena do Grêmio, como já era esperado. O jogo de ida lá na Argentina tinha sido 2-0 para o Grêmio, e o Grêmio tinha classificação quase garantida. E não decepcionou ontem na Arena. Foi 4-0 para o Grêmio, uma grande goleada, com gols de Luan, Cícero, Sanches contra e Jael o Cruel. Como eu citei ontem, o Jael devia retornar e retornou voando para o time do Grêmio. O jogo teve um fato interessante que foi o auxílio do VAR, do árbitro de vídeo, na expulsão do goleiro Luquete num pênalti que ele cometeu no jogador Alisson. Ele deu uma gravata aí no jogador e foi expulso. Bom, o Grêmio avançou para a semifinal com essa vitória por 4-0 e pega uma grande pedreira no seu caminho, que vai ser o River Plate da Argentina, que eliminou ontem por 3-1 em sua casa o Independiente. O time tem tradição na competição e vem embalado com uma sequência muito grande de jogos sem perder. Então o Grêmio vai ter uma pedreira na semifinal da Libertadores. Ainda falando de Libertadores, hoje o Palmeiras enfrenta o Colo-Colo às 9h45 na Arena Palmeiras. Para a preparação desse jogo aí nós temos alguns destaques. O time do Colo-Colo tem alguns velhos conhecidos da torcida palmeirense. Valdívia, aquele mesmo, o Mago, joga no Colo-Colo, assim como o atacante Lucas Barros. Mas o Palmeiras ganhou o jogo de ida lá no Chile por 2-0 e também, assim como o Grêmio, traz uma grande vantagem para o jogo de volta. O Palmeiras deve ter força máxima hoje, com exceção de Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Arthur. Felipe Melo está suspenso e os dois outros jogadores estão lesionados.
Mas tirando isso, o Palmeiras tem um grande elenco que não deve ser problema a ausência desses jogadores. Então, assim como o Grêmio, o Palmeiras não deve enfrentar muitas dificuldades hoje na Arena Palmeiras para se classificar para as semifinais da Libertadores. Agora vamos sair um pouquinho do futebol para falar do surf. Começa hoje a 9ª etapa da Liga Mundial de Surf na França. E por que isso é importante para nós aqui do Brasil? Porque Felipe Toledo e Gabriel Medina, os dois representantes aí da Brazilian Storm, como é conhecida a onda de surfistas brasileiros, estão em primeiros na classificação geral. Isso significa que nós temos grandes chances de esse ano termos um título brasileiro mais uma vez, assim como já teve Gabriel Medina e Adriano de Souza. Felipe Toledo ainda não foi campeão mundial, mas desponta na primeira colocação e é seguido por Gabriel Medina, que está em segundo. Gabriel Medina é tricampeão nessa etapa do Mundial de Surf na França. Ele conhece bem as ondas aí do sul da França e é favorito nessa etapa da competição. Então, para finalizar, hoje também teremos alguns jogos da Champions League. O PSG, time de Neymar, encara o Estrela Vermelha. O Barcelona joga contra o Tottenham. O Napoli pega o Liverpool. Esses são apenas alguns destaques, mas para nós aqui do Brasil, o destaque principal é o jogo do Palmeiras contra o Colo-Colo, às 9h45, na Arena Palmeiras, hoje. Por hoje é só. Muito obrigado, Rodrigo, Zé. Bom dia, Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Valeu, Douglas. Muito bem. Quem gosta, quem sabe, manda bem. Quem entende futebol é outra coisa, né? Ó, falando aqui da região, o São José tem jogo decisivo contra o Comercial no próximo sábado, a partir das 8h30 da noite, aqui na cidade, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, onde a equipe aqui da região nossa precisa ir passar pelo adversário para conquistar o acesso à Série A3, né, do ano que vem. E para essa partida, a diretoria do São José aposta na venda antecipada de ingressos para tentar levar o melhor público do time no campeonato. A expectativa do clube é que pelo menos 7.000 torcedores compareçam ao estádio para levantar a águia. A venda antecipada dos ingressos será feita pela internet, através do site bilheteriadigital.com, e também tem outros pontos, 8 pontos de venda física, e no dia do jogo acontece ainda a venda na bilheteria do estádio. Os preços antecipados seguem R$10 a arquibancada, 20 a cadeira coberta, e na hora do jogo, 20 e 40, né? 20 a arquibancada e 40 a cadeira coberta. Menores de 12 anos e maiores de 65 não pagam o ingresso. Além disso, estudantes, aposentados e professores da rede pública têm o direito de pagar meia entrada. Tá aí, então, um jogo que é um jogo importante para a Águia do Vale, que pode aí levar o São José para esse acesso, esse tão esperado acesso à Série A3 do ano que vem do Paulistão. Jogo, então, sábado, às 8h30, no estádio Martins Pereira. Vá prestigiar a Águia do Vale em peso. Né? É isso aí. Bom, antes de nós encerrarmos, o Santuário Nacional de Aparecida inicia hoje a novena preparatória para a festa do dia 12 de outubro, em honra aí a Nossa Senhora Aparecida, festa da padroeira do Brasil. E nós vamos, então, voltar à redação do Jornal Vale, porque quem traz as informações é novamente o repórter Xandu Alves. Xandu. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. O Santuário Nacional de Aparecida abre nesta quarta-feira, dia 3 de outubro, a novena preparatória para a Festa da Padroeira de 2018, que vai acontecer no dia 12 de outubro. Serão 9 dias aí de orações, de atividades, de ações pastorais dentro do Santuário Nacional, que neste ano vai seguir o tema da restauração, exatamente por causa dos 40 anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Numa entrevista coletiva na manhã de hoje, o reitor do Santuário Nacional, Padre João Batista de Almeida, disse que toda a novena terá o tema da restauração e que também isso será o tema da grande festa no dia 12 de outubro. E ele não se furtou a falar das eleições, disse que durante a novena haverá mensagens subliminares sobre as eleições, porque o santuário não vai apontar candidatos ou partidos. Ele pediu, assim como todo o Santuário Nacional, que as eleições ocorram em clima de paz, tolerância e tranquilidade. É isso, um grande abraço. Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Xandu. A expectativa é de 363 mil romeiros até o dia 12 de outubro. Já teve um grande número de romeiros no final de semana anterior. Muita gente antecipa a ida porque não gosta do dia 12, que é muito... Aliás, quem vai no dia 12 é muito, né, tumultuado lá, muita gente lá no santuário. Então, às vezes, as pessoas
querem ir lá rezar e acabam antecipando. Durante todo o mês, o santuário recebe muito número de fiéis aí, de romeiros, que vêm por carro, por cavalo, de bicicleta e a pé. Então, portanto, você que passa pela Dutra, já tem romeiros peregrinando pela Dutra. Tem riscos, né? Até a própria concessionária ela alerta e orienta para que não usem a Dutra para... Tem a Rota da Luz, que é uma rota alternativa, né? Mas, enfim, já é tradicional as pessoas irem pela Dutra. Então, portanto, você que é motorista, você que pega a Dutra, muita atenção aí no seu trajeto, porque tem o romeiro na pista, no acostamento. Né? Fica aí também o alerta para os motoristas. Mas então, prestigiar aí a festa da padroeira no dia 12 de outubro, com a novena se iniciando rezar no dia de hoje. bastante para iluminar o povo no domingo, né? Em todos os sentidos, né? Agradecer a sua participação, a sua audiência, Zé e Sebastião. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Uma ótima semana, doutor. Para vocês também, até semana que vem. Amanhã nos encontramos de novo, Zé? Sim. Então, bom dia para você. Uma ótima quarta-feira. E a gente volta a se falar amanhã, na quinta-feira. Lembrando, cobertura completa das eleições. Domingo, dia 7 de outubro, estaremos ao vivo em vários horários, trazendo o voto regional, trazendo uma cobertura regional das eleições, mostrando aí a movimentação nos cartórios, a movimentação nas zonas eleitorais, com uma equipe de reportagem tanto aqui no estúdio como também nas ruas, trazendo a informação direto para você. Por isso, acesse o Facebook da SP Rio Mais, já curte lá, né, a nossa página, e aí você recebe o alerta quando a gente entrar ao vivo, e fica também ligado no nosso site, o spriomais.com.br, que também lá terá a transmissão ao vivo, e estaremos juntos, né, Zé? Sim, uma cobertura que reforça a parceria aí do jornal O Vale e da SP Rio Mais. Muito bem, então contamos com a sua audiência no dia 7 de outubro. Forte abraço e até amanhã, uma ótima quarta.